Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto, estou aqui para dar continuidade no projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Nesse encontro, iremos analisar o informativo de número 767, que principia aqui pelo plenário, denegando o mandado de segurança, em se discutir a legitimidade de um decreto expropriatório que declarou de utilidade pública para fins de reforma agrária, né, um determinado imóvel rural. Aqui eu quero atentar apenas para uma questão, não vou nem entrar nos outros elementos do debate. Eu vou entrar na parte em que o plenário destaca que a complexidade dos fatos estaria em contraposição à segurança e liquidez requeridas em sede de mandado de segurança. Eu quero recordar com vocês que o mandado de segurança é uma ação constitucional que somente é viável quando a situação de fato não demandar uma instrução probatória durante a tramitação da demanda. Todo o conjunto probatório tem que ser produzido previamente. A ideia que se tem da liquidez e certeza do direito e mandado de segurança, em verdade, não se refere ao direito, não é o direito em si que tem que estar líquido e certo, são os fatos que substanciam a titularidade do direito. Então, quem ingressa com mandado de segurança, visando a tutela de um determinado direito, tem que comprovar de maneira assim robusta, mediante documentos acostados à petição inicial, a sua pretensão, a liquidez da sua pretensão. Aqui, no caso, a intenção era uma desapropriação com base em utilidade pública para fim de reforma agrária de um imóvel rural. E aí, dentre outros aspectos, o tribunal entendeu que haviam elementos ali a suscitar dúvida pela complexidade dos fatos, o que talvez gerasse a necessidade de uma perícia, de alguma produção de prova, o que por si só inviabilizaria o mandado de segurança. Repercussão geral, gente. O plenário iniciou o julgamento de um recurso extraordinário em que discute a imprescritibilidade da ação de ressarcimento intentada em favor do erário. É um tema muito importante que envolve o direito constitucional administrativo. A nossa Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 5º, ela prevê a imprescritibilidade das ações de ressarcimento erário. Tem lá, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícito praticado por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. E a discussão é sobre essa ressalvadas respectivas ações de ressarcimento, porque é muito perceptível que se refere à prescrição, porque o dispositivo ele tem assim: a lei vai prever o prazo prescricional, ressalvada a ação de ressarcimento, então está dizendo que a ação de ressarcimento não se submete ao prazo prescricional. E a partir daí é que há o debate doutrinário no sentido de que as ações de ressarcimento ao poder público são imprescritíveis. Mas o que é que então está gerando discussão? Nós estamos vendo aqui o plenário construindo uma interpretação restritiva do dispositivo. O ministro relator Teori Zavascki trouxe uma tese no sentido de que apenas as ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como atos de improbidade e como ilícitos penais é que seriam imprescritíveis. Está aqui. O ministro relator, no segundo noticiário, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que a imprescritibilidade diria respeito
apenas as ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e ilícitos penais. Ele entende que se deveria aplicar o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil, em que a Fazenda figurasse como autora. O ministro Barroso acompanhou o relator, mas restringiu a tese da repercussão geral apenas para assentar que seria prescritível a ação de reparação de danos a fazendas decorrente de ilícito civil. Gente, eu quero lembrar com vocês, no âmbito da interpretação, isso aqui é hermenêutica geral, teoria da interpretação, que a interpretação é aquela atividade que confere sentido ao objeto interpretando, no nosso caso, ao texto da Constituição, ao texto da lei. E quanto à extensão, nós podemos ter uma interpretação que é coincidente, que é extensiva ou ampliativa e que é restritiva ou redutiva. Quando o texto coincide com a interpretação, Brasília é a capital federal. O que é que isso quer dizer? Bom, Brasília é a capital federal. A interpretação é coincidente. Às vezes o texto dá um sentido literal e a interpretação vai além. Está na nossa Constituição, no artigo 5º, 63, que o preso é informado dos seus direitos, dentre eles o de permanecer calado. O Supremo amplia isso, entende que toda e qualquer pessoa tem o direito de não produzir provas contra si, interpretação ampliativa. E eu tenho interpretação restritiva, também está na Constituição, é no 2910, que o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça. O Supremo já disse, em crimes de competência da Justiça Comum Estadual, nos demais, pelo respectivo tribunal. E aqui eu estou tendo uma propositura de interpretação restritiva, porque o que é que está no texto constitucional? Tem assim, artigo 37, parágrafo 5º, a lei vai estabelecer prazo de prescrição para ilícito praticado por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvada as ações de ressarcimento. Aí o que é que eles estão dizendo? O ministro Teori foi nesse sentido, ressalvadas as ações de ressarcimento referentes a atos de improbidade administrativa e a atos penais. E se você parar para analisar, o texto constitucional nem finaliza isso. Aí é uma construção. Aí a gente volta àquela ideia, né, que a Suprema Corte Americana há muitos anos já dizia que a Constituição termina muitas vezes sendo aquilo que os juízes da Suprema Corte Americana dizem que ela é. A ideia da Constituição ser, em última hipótese, aquilo que o Supremo diz. Que não tem nem indicativo aí no texto e a interpretação que está sendo construída. Vamos aguardar o desdobramento, foi apenas o início de julgamento. Saiu de pauta com o ministro Dias Toffoli, não há nenhuma dúvida que é um tema fortíssimo para aparecer em provas quando o Supremo concluir. Julgado de baixo, ICMS, Correios e Imunidade Tributária Recíproca, fiquem muito atentos à questão da imunidade tributária dos Correios é forte para as provas, que tivemos muitas discussões já no Supremo, a partir da DPF 46. Olha o que o Supremo está dizendo aqui. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte de bens e mercadorias realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Corte afastou inicialmente questão de ordem, ou questão posta no acórdão recorrido, no sentido de que a ST, quando realiza transporte de mercadoria e tendo em conta a natureza jurídica de direito privado, não estaria albergada pela proteção da imunidade tributária recíproca. Mais adiante, ainda discutiram aqui, o transporte de encomenda, portanto, também estaria inserido no rol de atividades desempenhadas pela empresa, que deveria cumprir esse encargo
em todos os lugares do país, sem possibilidade de recusa. Qual é a discussão, gente? Vocês devem lembrar que a Constituição prevê, no artigo 173, parágrafo 2º, que as empresas públicas e sociedade de economia mista não podem gozar de privilégios não extensíveis às empresas privadas. E por que é que está escrito dessa forma na Constituição? Porque, historicamente, as empresas estatais, elas foram projetadas, elas surgiram para o Estado explorar a atividade econômica, que é a área própria do empresário nos sistemas funcionais que adotam a ideologia liberal ou neoliberal. Então, se o Estado vai entrar numa área que é própria do particular, do empresário e não do próprio Estado, ele tem que entrar em regime de paridade com o empresário, para não afetar a livre concorrência. Então, se o Estado quer entrar numa área que não é a sua, e se ele entrasse com seus órgãos, era muito burocrático, não ia conseguir competir, ele entra por empresas que foram criadas para isso, ele entra em paridade, por isso a Constituição vai prever que eu não vou estender às empresas públicas, nem às sociedades de economia mistas, aquilo que eu não posso estender para o particular. Daí, então, que não vai ter a imunidade tributária. Beleza. Porém, isso foi evoluindo. O Estado passou a utilizar suas empresas também para prestar serviço público. E quando ele presta serviço público, ele não está entrando em regime de concorrência com ninguém, porque é serviço público, serviço típico do Estado, não é atividade econômica. E o serviço postal é um serviço essencialmente estatal, é serviço público. Então, trata-se de uma empresa pública, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não explora atividade econômica, presta serviço público. Ok, firmei esse pilar. Qual é a discussão? O serviço de encomenda, ele é prestado não apenas pelo Correio, pela ST, mas por várias empresas privadas, então Express, FedEx, e houve uma ADPF no Supremo, a ADPF 46, esse julgado já tem alguns anos, no qual foi debatido o tema do monopólio do serviço postal. Porque a lei que criou a ST instituiu lá um monopólio para serviço postal em favor da ST para uma série de atividades que estão ali descritas na lei. E uma entidade que representava essas outras empresas que prestam serviço postal de encomenda entrou com a DPF, arguindo que elas poderiam prestar o serviço de encomenda e pedindo para derrubar o monopólio previsto em lei. Quando o Supremo julgou, e esse julgado é importantíssimo, se você puder depois pegue a DPF 46, leia pelo menos a ementa. O Supremo disse o seguinte: não, a lei está mantida. O monopólio do serviço postal previsto na lei é compatível com a Constituição, decorre da própria Constituição, é um serviço público, não é atividade econômica. Entretanto, está mantido o monopólio para aquilo que está delimitado na lei. E o que a lei trazia, pela interpretação que foi dada, não abrangia monopólio para encomenda. É basicamente para atividade de correspondência epistolar. Então o Supremo disse, está mantido o monopólio, mas tem determinadas atividades que não entram propriamente no serviço postal, como é o caso de encomenda. Então o Supremo ele liberou as empresas privadas a prestarem serviço de encomenda. Ok. O que é que aconteceu? Outros entes públicos, entes da federação, basicamente municípios e estados, interessados no IPTU, no ICMS, partiram para cima da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Porque olha a ideia. O Supremo já tem entendimento que a empresa presta serviço público, por isso ela goza da imunidade tributária. Ok, mas o Supremo acabou de dizer que existem atividades que não são exclusivas dela. O particular pode prestar. Então, aí é atividade econômica, eu vou cobrar IPTU, eu vou cobrar ICMS. E o que é que o Supremo já afirmou em outro julgado sobre IPTU e está afirmando aqui em relação ao ICMS?
a imunidade tributária dos Correios é para toda atividade que a empresa presta. Inclusive essa atividade de encomenda. Tem aqui, ó, as atividades exercidas sobre o regime de concorrência, que são essas atividades de encomenda, elas existem para custear a atividade que a SCT presta em regime de monopólio, correspondência epistolar. Se assim não fosse, estaria frustrado o objeto de viabilizar a integração nacional e dar execuibilidade ao direito básico do indivíduo de se comunicar. Porque o que é que se entendeu no Supremo? Eu não posso pensar a empresa Correio compartimentalizada. Essa é uma atividade, essa é outra, para essa de imunidade, para essa não. Eu tenho que pensar ela no todo. Porque é o todo que faz a máquina funcionar e que custeia a máquina. A arrecadação do serviço de encomenda é fundamental para o correio poder funcionar e levar serviço postal em todos os rincões do país. Essa foi a ideia. Então fiquem atentos, não tenham dúvida que vai aparecer na sua prova que não incide ICMS sobre transporte de bens e mercadorias realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ok? Julgado de baixo, desvinculação de contribuição e legitimidade do contribuinte. O disposto no artigo 76 do ADCT, que é a famosa DRU, desvinculação de receita da União, que desvincula 20% do produto da arrecadação da União em impostos, contribuições sociais e contribuições de domínio econômico, independente de sua validade constitucional, não gera direito à repetição de indébito. Talvez caia em uma prova que a desvinculação de receita da União, ou DRU, e aí seria, eu penso, numa prova de procurador federal, numa prova de AGU, né? Não gera a restituição da receita, não gera direito à repetição de indébito, para que vocês entendam. O artigo 76 da DCT, ele institui a DRU e vira e volta o Congresso, ele vai e prevê novamente a DRU. O que é que a DRU faz? Desvincula receita da União. Como assim desvincula a receita? Eu libero dentro do orçamento a utilização da receita sem estar atrelada a uma finalidade específica. A gente sabe que uma parte do orçamento está vinculada à saúde e à educação. Beleza. Todo mundo sabe disso. Agora, imposto gera uma arrecadação que não é vinculada, já é livre, sendo que uma parte da arrecadação total, saúde e educação. Onde é que está entrando o debate? Perceba, a DRU, ela desvincula a receita também de contribuição, contribuição social e contribuição de domínio econômico, que nós sabemos que são tributos com destinação de arrecadação vinculada. E o que é que a emenda constitucional fez? Ela fez assim, ó, apesar dessa tributação ter finalidade específica, eu desvinculo a receita. Aí tem discussões sobre a constitucionalidade disso. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas. Porque eu estou ferindo a essência de um instituto que está na própria Constituição. E aí teria que ampliar um debate sobre poder reformador, poder originário, porque, querendo ou não, a DRU também está na Constituição, por emenda constitucional. Mas eu me inclino a entender pela inconstitucionalidade disso aí. E o que é que o Supremo está dizendo? Tiveram pessoas que ingressaram em juízo pedindo a repetição, arguindo a inconstitucionalidade da desvinculação. E aqui o Supremo está dizendo que, ainda que haja uma eventual inconstitucionalidade, isso não vai gerar a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado. Como assim, poxa?
eu paguei contribuição social. Eu paguei contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí o governo pegou essa receita e não investiu onde tinha que investir, deu outra finalidade. Então eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta. Para ampliar, voltando no tempo, na época da CPMF, que era para custear a saúde. Descobri que o governo pegou 10% da CPMF e não investiu em saúde. Então eu quero receber de volta 10% da CPMF que eu paguei. Porque se é para desvincular, transformou em imposto. Essa é a tese dos contribuintes. Mas o Supremo disse não. Você pagou, o dinheiro está com o Estado. Se o Estado quiser fazer outra coisa, não lhe devolve. É mais ou menos isso. Próximo julgado, FGTS, prazo prescricional para cobrança em juízo. Gente, ó, aqui, de olho fechado, sem muita dificuldade, questão em várias provas. Isso aí vai cair em várias provas, com toda certeza, e não apenas na área trabalhista. Limita-se a 5 anos o prazo prescricional relativo à cobrança judicial de valores devidos pelos empregados e tomadores de serviços ao FGTS. Gente, por que existe uma discussão? Presta atenção. O Tribunal Superior do Trabalho tinha um entendimento simulado de que a cobrança de FGTS abrangeria um período de 30 anos. Eu quero lembrar a você que, em matéria de prescrição trabalhista, a Constituição ela instituiu 2 prazos, é o artigo 7º, 29. A gente tem um prazo de 2 anos, que é o de exercício da pretensão, para cobrar 2 anos após a extinção da relação de emprego. A pessoa pode cobrar. Se ultrapassar o prazo de 2 anos, prescrição total. E nós temos, esse é um prazo prescricional de natureza processual, e nós temos uma prescrição material, que são os próprios créditos, que é a prescrição de 5 anos. Então, eu posso cobrar direitos referentes a 5 anos da minha relação, mas desde que eu ajuize a ação dentro de 2 anos. É isso que está na Constituição. Em matéria de FGTS, a partir de leis, havia um entendimento simulado e no TST, mas o Supremo também ia nessa linha de que eu cobraria 30 anos de crédito. Então, se eu ajuizar minha ação dentro do prazo de 2 anos, eu cobro 30. Só que é interessante que sempre que eu debati essa tese com amigos, eu dizia, gente, me parece estranho. Eu mantenho uma prescrição de 30 anos com base em lei, se a Constituição não distingue. Ela diz que os créditos decorrentes da relação de emprego prescrevem 5 anos. E aí alguns amigos entraram no debate dizendo, olha, mas em verdade, FGTS não seria um crédito de natureza trabalhista, seria uma relação um pouco diferenciada. O FGTS ele é administrado pelo governo. E o fato é que o tema chegou no Supremo e o Supremo disse, olha, é um crédito que decorre da relação de emprego, portanto, a prescrição aí é de 5 anos, como está na Constituição, e não de 30 anos, como está em lei. Derruba a súmula do TST. Aliás, como via de regra, matéria trabalhista que chega no Supremo, que tem entendimento simulado do TST, chega no Supremo, cai. A posição do Supremo é outra. Está aqui. A existência de disposição constitucional expressa acerca do prazo aplicável à cobrança de FGTS após a promulgação da Constituição de 88, ela significaria não mais subsistirem razões para se adotar o prazo de prescrição trintenário. Vale destacar. No texto constitucional não tem dizendo expressamente FGTS, é créditos decorrentes da relação de emprego. Está lá no artigo 7º. Agora é o próprio artigo 7º que institui o FGTS em um outro
dispositivo, ok? Bom, primeira turma, no segundo julgado, habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a primeira turma extinguiu, a primeira turma continua não admitindo habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, tá aí, ó, mais um caso, a gente já vem comentando isso há muitos informativos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Na segunda turma, PPE, legitimidade da Interpol e dupla tipicidade, né? PPE, pedido de prisão para fins de extradição. Aqui é uma questão interessante, porque a Interpol ela faz um pedido de prisão para fins de extradição. Gente, vale lembrar que a extradição é o ato pelo qual um Estado pede a outro que entregue uma pessoa que responde a um processo lá. Nesse caso aqui, alguém que praticou um crime nos Estados Unidos está no Brasil. O Estado americano vem ao Brasil e pede. Nesse caso, pediu pela Interpol, que é imagino que seja uma instituição, não seja meramente um órgão, né? Não sei se é uma instituição ou é um órgão, mas está atrelado, de certa forma, ao governo americano, vem e pede. Bom, aí entram alguns detalhezinhos que envolvem a extradição que estão no Estatuto do Estrangeiro. E que aqui o ministro Celso de Mello vai destacar. Gente, o Estatuto do Estrangeiro, ao disciplinar a extradição, ele impõe algumas regrinhas. Primeira regrinha é que aqui não foi observada. Dupla tipicidade. O fato que é crime lá tem que também ser crime aqui no Brasil. E aqui o ministro Celso diz que está descaracterizado o requisito da dupla tipicidade. Segundo, tem que haver a chamada reciprocidade, que é o compromisso entre os dois países de extraditarem. O Brasil extradita para os Estados Unidos se houver previsão de que os Estados Unidos também extradita para o Brasil. Um tratado de reciprocidade ou um compromisso firmado nos autos. E ele diz aqui que o tratado firmado entre Brasil e Estados Unidos de extradição não contempla essa situação. Então, entende-se inadmissível a extradição. E se não é possível a extradição, não tem sentido a prisão para fins de extradição. Ok? Julgado de baixo, PAD em função de magistrado, não. Deixa eu ver aqui se na transcrição tem algo interessante. Tem. Informação jornalística, interdição de divulgação, poder geral de cautela. Gente, é mais um voto do ministro Celso de Mello em reclamação envolvendo a liberdade de imprensa ou de comunicação social, como está na Constituição, que foi objeto de um amplo debate da DPF 130. Eu falo mais um voto porque em informativos anteriores já tivemos transcrições do ministro Celso de Mello sobre esse tema. Você tem que lembrar, a DPF 130 é um julgado muito importante. Foi a DPF na qual o Supremo debateu a validade da lei de imprensa. E entendeu que a lei de imprensa não foi recebida pela Constituição, porque era incompatível com o modelo constitucional de liberdade de imprensa. E aí nós temos verificado algumas situações onde o Poder Judiciário impõe censura, a liberdade de comunicação, em matéria jornalística, em blogs de internet, e aí a parte que queria divulgar a informação entra no Supremo com a reclamação alegando que aquela situação está discrepando do decidido na DPF 130. E é o caso aqui. Está aqui, ó, o ato judicial questionado, juízo de direito da 4ª Vara Cível do Foro de Santana, São Paulo, teria desrespeitado a decisão do Supremo na DPF 130. Vale a pena vocês lerem esse voto para vocês buscarem os elementos centrais, né, da discussão, que o ministro Celso de Mello, em seus votos, ele costuma sempre trazer
o parâmetro decisório do Supremo, traz a jurisprudência do Supremo, traz a doutrina, sempre que cabível, traz também parâmetros de direito comparado, ele traz convenções internacionais, traz doutrina internacional. É muito importante a gente estar estudando os votos do ministro Celso de Mello. Meus amigos e minhas amigas, informativo 767, o que é que nós vimos em resumo? Não incide ICMS sobre o serviço de transporte de bens e mercadorias realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vimos também que limita-se a 5 anos o prazo prescricional relativo à cobrança judicial de valores devidos pelos empregados e tomadores de serviços ao FGTS. Fica alterada a jurisprudência que fixava a prescrição em 30 anos. A partir de agora, a prescrição é de 5 anos. A gente viu também que a primeira turma continua não admitindo habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Meus amigos e minhas amigas, eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui nos projetos que eu desenvolvo e pedir que continuassem me ajudando na divulgação. Vamos levar o conhecimento adiante da jurisprudência do Supremo, do direito constitucional, ajudar as pessoas que precisam desse conhecimento para poderem avançar nos seus projetos pessoais, realizando o desejo de passar no concurso público. Queridos, muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.